Bom dia, alunos do Camil. Esta é a nossa última aula de Revolução Francesa, a terceira parte. E depois nós vamos passar para outra sequência didática. Como foi nas aulas anteriores, nós vamos retomar alguns pontos que vocês já viram na BNCC e trabalhar com questões antigas das PSECs. Vocês devem estar estranhando, porque eu estou com outra roupa. É porque eu achei que esta aula iria ao ar na semana passada e gravei uma introdução dizendo estudem para A4, usem o fórum, etc. E aí eu tive que gravar de novo. Mas daqui a pouco vocês me verão com outra roupa e aí terão aula de vocês, ok? Voltando aqui, vamos lá. Então, a primeira fase, né, aquela primeira metade da Revolução Francesa, que em muitos livros é aquilo que é tratado como Revolução Francesa. A gente até conversou. Em alguns casos, né, você separa Revolução Francesa, que aí pega Assembleia Nacional, Monarquia Constitucional, a Convenção Nacional e o Diretório. Você separa do que seria a Era Napoleônica, que tem consulado e império. No caso do programa dos colégios militares, está tudo junto, porque é assim que aparece no livro didático de vocês, que é bibliografia das PSECs. Então, quando você olha o livro didático, o nosso livro didático, ele tem algumas deficiências, mas ele também tem pontos fortes. E um dos principais pontos fortes, principalmente para vocês que estão se preparando para as PSECs, é o fato dele ser bibliografia. Então, é um livro objetivo, é um livro mais direto e que tem o conteúdo que normalmente é cobrado. Então, estejam atentos a isso, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Pegando do diretório. O que é o diretório? O diretório, ele assume depois da derrocada da convenção. Até expliquei na aula passada que nas questões da SpaceX, normalmente a convenção, quando é cobrada, aparece associada somente aos jacobinos. Não estava somente nas mãos dos jacobinos, ela começa com todo mundo junto, girondinos, jacobinos, Cordelier, Fouillant, todo mundo está ali junto. Depois os jacobinos tomam o poder para si e concentram o poder, excluindo tanto aquela ala que seria considerada mais moderada na sua demanda por reformas e mudanças, quanto aqueles que seriam os mais extremistas, que pediriam reformas, e não reformas, né? Uma mudança profunda nas estruturas da França. Então, os jacobinos eles estão ali equilibrando entre esses dois grupos e permanecem no poder. Quando os jacobinos caem em 1794, nós ainda estamos na convenção, mas, de novo, nas questões da SpaceX, normalmente após a queda dos jacobinos, quando a coisa é chamada a aparecer, eles já dão como começo do diretório. Então, o diretório é essa última parte, é uma república, nós temos duas assembleias, nós temos um grupo de homens que governa, e é o tal do diretório, né? Diretórios são aqueles que dirigem. Quais os problemas do diretório? Esse governo era impopular. Esse governo, por um lado, excluiu aquelas camadas populares, os sans-culottes, etc., que vinham participando do processo revolucionário desde o início, que tinham ganho direito de voto no período jacobino e agora o voto volta a ser censitário. O que é voto censitário? Voto por renda. Então já corta a parte daqueles que podem votar. Por outro lado, como esse governo é popular, ele é fragilizado pela pressão pela restauração monárquica. Então, é durante o diretório que se forma a segunda coligação. Então, um segundo grupo de nações que vão se levantar para derrubar o governo da Revolução Francesa. Reino Unido, o Reino de Nápoles, que fica na Itália, o Império Austro-Húngaro, até o Império Turco-Otomano, nominalmente está nessa coligação. Muito bem. É nesse contexto que se projeta a figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte não nasceu na França, ele nasceu na Córcega. A Córcega era um território que pertencia à França, mas não falava francês. E os franceses, né, meio que torciam o nariz, não, Córcega não é França, tá? É uma possessão da França, mas não é França. O Napoleão era de uma família de
de gente, né, que tinha ligações com a nobreza, com a pequena nobreza, uma família muito grande. Ele é mandado para a França com 10 anos de idade. Ele vai primeiro para uma escola comum e depois logo é transferido para a academia militar. Lá ele é um excepcional aluno, mas com limitações, ele não domina o francês da forma mais correta possível. Ele não é um sujeito da alta nobreza, isto está antes da Revolução Francesa. Quando começa a Revolução Francesa, Napoleão é tenente de artilharia. E é possível que, se não houvesse a Revolução, ele continuasse como tenente ou, no máximo, capitão sua vida inteira. Por quê? Porque, na época do Antigo Regime, os postos mais altos da hierarquia eram normalmente reservados aos filhos da alta nobreza. Então, é possível, vocês aqui estão no segundo ano, alguns devem ter 16 anos, a maioria, uns 17, talvez tenha alguém com 15, talvez tenha alguém com 18. Se vocês fossem mandados, fossem filhos de duque, filhos de conde, filhos de príncipe, fossem para o exército, a marinha, durante o antigo regime, é possível que vocês chegassem lá com patente de coronel, capitão-coronel ou até general. Por quê? Porque você era nobre, aquele lugar era seu por direito de nascimento. Então, o que a Revolução Francesa faz também é permitir que sujeitos como Napoleão, que eram extremamente competentes como militares, tivessem a possibilidade de ascensão. Então, Napoleão ele vai participar de batalhas na França contra a Segunda Coligação, nas quais ele é vitorioso. Depois ele vai participar de batalhas na Itália, nas quais ele é vitorioso e o nome dele começa a circular de boca em boca. E ele conhece uma mulher, que é a Josefina, que vai se tornar sua primeira esposa, que é uma viúva da guilhotina, que era casada com um general que foi condenado à morte na época do governo dos jacobinos, da Convenção. E ela era muito bem relacionada e o apresenta às pessoas certas. Então, nós vamos ter os banqueiros que querem garantir os seus investimentos, que querem garantir aquilo que foi obtido com a Revolução para benefício deles, que querem garantir também a França independente, né? Políticos que veem, né, a sua fragilidade, veem Napoleão um símbolo de unidade, e o exército, que é formado, em sua maioria, por soldados que veem Napoleão como um general exemplar, um general que compartilha das condições difíceis que os seus homens passam. Então você tem aí Napoleão como um símbolo de união. Ele tinha menos de 30 anos, ele era muito jovem e ele acaba conseguindo chegar ao poder naquilo que se chama o golpe do 18 de Brumário, que é a questão que a gente viu semana passada. A resposta certa era exatamente essa. Ó. 18 de Brumário foi um golpe de Estado que recebeu o apoio de um grupo político-militar e foi responsável por consolidar os interesses burgueses na França. Você vê que a questão não está falando de Napoleão, mas quem é o centro ali do 18 de Brumário, que é o 9 de novembro, ainda era o calendário antigo da Revolução, é Napoleão Bonaparte. Então vamos lá. Napoleão chega ao poder, não sozinho, ele é cônsul. Lembram lá na Roma Antiga, a gente teve o nivelamento este ano, eu dei aula para alguns de vocês, inclusive no nivelamento. O consulado, no caso romano, eram dois cônsules, que um era plebeu, o outro era patrício, depois que os plebeus conseguem esse direito, que governavam Roma por um período de um ano. Então, quando Napoleão ele chega ao poder, nós temos na França, você faz uma mudança na forma de governo, nós vamos ter três cônsules. Napoleão é um deles. E depois, por plebiscito, sempre por plebiscito. Então você tem a ideia da consulta popular, lembrando que nem todos votam. Napoleão vai ser transformado em cônsul vitalício. Então, apesar de você ter um governo de 3 homens, o Napoleão acaba tendo mais peso aí. Bem, duas características deste governo de Napoleão: consolidação do Estado burguês na França. Então, aquilo que era a carga do antigo regime na legislação, na estrutura bancária, em questões fundiárias, vai sendo limpado aí. Então, os burgueses se consolidam como o grupo dominante dentro desse Estado. E nós temos a internacionalização dos ideais da Revolução Francesa. Porque pense assim, durante a primeira coligação, no início da Revolução, a França está sendo atacada no seu território. A partir da segunda coligação, conforme a França expulsa os invasores, ela começa a atacar o território de outras nações.
a Itália, o que hoje é a Bélgica, que não existia nesse momento, e a Holanda, parte dos estados alemães que estavam ligados ao Sacro Império Romano Germânico, que vai morrer durante o período napoleônico. Então, depois Napoleão vai invadir a Península Ibérica, vai invadir a Rússia. Então, nós temos aí Napoleão se espalhando pela Europa. E quando as tropas de Napoleão, as tropas francesas, chegam em muitos desses estados, elas chegam e são bem recebidas. Porque a população tinha ouvido falar da Revolução Francesa e vem Napoleão como um libertador. O problema é que, conforme essa dominação napoleônica ela se consolida, o que as populações locais passam a perceber é que a coisa não é assim do jeito que a gente imaginava que seria. Não nos trouxeram igualdade, liberdade e fraternidade. Nós temos agora um governo estrangeiro que nos oprime, que nos domina, que ocupou a nossa terra. Então a coisa vai mudando de figura. Bem, atos importantes desta primeira fase do governo de Napoleão. A concordata com a Igreja Católica, logo no início, 1804. Por quê? A situação entre a Igreja Católica e o governo francês ficou péssima depois da Revolução. Entende-se, a Igreja Católica era identificada pelos revolucionários como um dos pilares do antigo regime. Se na primeira e na segunda fase da Revolução, Assembleia Nacional, Monarquia Constitucional, primeira e segunda fase, a gente considera uma só em alguns casos, você tem lá a convivência com a Igreja Católica que vai ter seus privilégios cortados, etc. Durante o período jacobino, você tem uma tentativa de eliminar a religião católica da França. Então, o que Napoleão faz? Napoleão acomoda as coisas com o Papa. Tá? É vantajoso para a Igreja Católica? Sim, é vantajoso. A Igreja Católica pode existir, desde que respeite o Estado, que o Estado é laico, a educação é laica. Napoleão vai promover uma reforma na educação, impondo o ensino do francês em toda a França. Não era obrigatório, não, professora? Não. E uma das ideias fundamentais nessa formação desse Estado burguês no século XIX é que você tem que ter uma nação unificada pela mesma língua, que deve ser ensinada na escola, que deve ser oficial, e aí você vai ter a perseguição, inclusive, a outras línguas que até então coexistiam dentro da França, como o bretão, na Península Armórica, aquele rabinho da França que se projeta para o Oceano Atlântico, ali a Península Armórica, ali a Bretanha, que resistiu durante muito, muito tempo a ser França. Bem, com a concordata, a Igreja Católica tem os seus direitos reconhecidos, o direito de existir, desde que reconheça o Estado francês e a legislação francesa. Além dessa reforma educacional, vai ser fundada a escola normal, que é onde você vai formar os professores, porque um novo modelo de escola exige também um novo modelo de professor. A escola normal existe até hoje na França. Nós vamos ter um incentivo à industrialização. E aí é importante, vamos fazer a diferença. No caso da Inglaterra, apesar de você ter a legislação baixada pelo parlamento, legislações e legislações ao longo de mais de um século, possibilitando as condições para que a indústria pudesse surgir, a indústria na Inglaterra ela surge a partir da iniciativa privada. Então, são pequenas fábricas, normalmente criadas, né, por indivíduos que tinham acumulado capital, seja no comércio, às vezes até no tráfico de escravos, que vão ali criar suas pequenas fábricas. No caso da França, e também a gente vai ver da Alemanha, você tem uma intervenção do Estado que vai se responsabilizar, principalmente por criar a infraestrutura para que as indústrias possam se desenvolver. Melhoria de estradas, de portos, depois ferrovias, criação de estaleiros. Então, o Estado ele vai incentivar o desenvolvimento da indústria. Então, a presença estatal ela vai ser muito forte. Há um nome para esse fenômeno, foi falado inclusive na aula da BNCC de Revolução Industrial, que é bonapartismo. Então, por quê? Porque começa com Napoleão Bonaparte. E Napoleão ele vai mandar publicar, não é ele que escreve, o chamado Código Civil, que é conhecido também como Código Napoleônico, que é mais uma releitura do direito romano, que vai ser aplicada na França e em vários países que a França ocupou. Seja
de forma total, seja por inspiração. E o Código Napoleônico ele é tão importante, ele é tão influente que ele influenciou a lei brasileira. Então, o nosso Código Civil, o de 1917, ele foi influenciado diretamente pelo Código Napoleônico. Se vocês pegarem a aula que eu fiz para a BNCC, eu coloquei lá um mapinha, né, com países onde o Código Napoleônico influenciou, onde ele constitui, né, o grosso da lei, etc, etc, etc. Voltem lá nesses slides se vocês quiserem mais detalhes, tá? Muito bem. Em 1804, nós vamos ter outro plebiscito. E aí, Napoleão, ele consegue se fazer coroar imperador. E aí nós temos aquele famoso quadro em que o Papa está presente e Napoleão está se coroando a si mesmo. Então, veja bem, Napoleão ele convida o Papa a se fazer presente nessa coroação, que não vai ser feita na catedral, né, que eram feitas as coroações dos reis do antigo regime, vai ser em outra catedral, vai ser em Paris. E quando o Papa, né, que acredita que foi lá para coroar Napoleão, vai para coroar Napoleão, Napoleão tira a coroa das mãos do Papa e se coroa a si mesmo. Isso é uma ofensa, mas é muito importante para marcar, né, que Napoleão cria que ele tinha se coroado a ele mesmo, que ele era, né, o responsável pelo seu próprio sucesso, né, seja como general, seja como governante. Isso está muito de acordo com uma ideologia burguesa, né? Napoleão, a depender do nascimento dele, ainda que ele pudesse ter alguma ligação familiar com a nobreza, ele estava muito lá embaixo. Ele teve que subir vários degraus para poder chegar onde ele chegou. E aí a ideia, né, de que ele chegou porque ele mereceu, porque ele se esforçou. Então, essa ideia do individualismo, ela é muito importante para o pensamento burguês, tá? Pensar-se como indivíduo e não como parte de um grupo. Embora Napoleão fosse um homem de família que se preocupava em dar lugar e colocação para todos os seus irmãos e irmãs, mas isso é outra história. Muito bem. Napoleão ele vai conseguir várias vitórias militares. Então, vocês podem procurar lá a lista das batalhas de Napoleão. Então, Napoleão ele vai derrotar o Império Austro-Húngaro, que vai ter que virar Império Austríaco, que vai ter que abrir mão de uma série de territórios que falavam alemão, né, que vão montar uma confederação. Essa confederação germânica ela não agrada ao Reino da Prússia. O Reino da Prússia estava neutro, o Reino da Prússia não tinha atacado Napoleão, não tinha entrado na segunda coligação. O Reino da Prússia, na verdade, já sonhava com uma unificação dos estados alemães que possibilitasse aquilo que depois a gente vai estudar, que é a formação da Alemanha. Então não fica nada satisfeito com a formação dessa confederação de estados alemães independente, mas na verdade dependente da França. Napoleão vai reconfigurar o mapa da Itália e aí entra em choque com a igreja novamente e coloca seu irmão para governar lá. Napoleão vai fazer um acordo com a Espanha. A Espanha faz um acordo com Napoleão para que o rei da Espanha se torne um aliado e a Espanha não seja invadida. Mas aí vem o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Napoleão ele tinha o interesse de quebrar a Inglaterra. Se em terra, se dentro da Europa, Napoleão conseguia vencer todas as batalhas até esse momento, no mar a coisa era diferente. No mar os ingleses eram mais fortes. E o poderio inglês dependia exatamente da sua marinha e do seu comércio. Então o que Napoleão vai fazer? Ele vai baixar uma resolução determinando que todas as nações aliadas da França, todas as nações da Europa, portanto, cortassem seus laços comerciais com a Inglaterra. E vai incluir também produtos que vinham das colônias dentro desse embargo. Problemas teremos aí, por quê? Veja só, muitas dessas nações dependiam de produtos industrializados vindos da Inglaterra, ou mesmo de produtos agrícolas vindos das colônias. Estamos falando da Rússia. A Rússia era aliada de Napoleão. A Rússia tinha um acordo com o governo francês, mas os russos precisam dos produtos ingleses. Por um lado, quebrar a Inglaterra, por outro, desenvolver a indústria francesa, mas a indústria francesa não dava conta de abastecer
A Europa inteira. Qual o país que fica ali em cima do muro resistindo, vai, não vai? Portugal. Portugal estava numa situação muito desconfortável. Por um lado, os franceses exigiam que Portugal aderisse ao bloqueio continental, ou Portugal seria atacado. Por outro lado, os ingleses advertiam que Portugal era uma nação aliada da Inglaterra, e era, e que se Portugal aderisse ao bloqueio continental, Portugal poderia pagar muito caro. No parlamento inglês chegou a falar em fomentar, estimular a independência do Brasil. Então, Dom João VI se equilibrou ali o quanto pôde, até vir com uma saída que já tinha sido pensada em outros momentos, antes de Napoleão até, que foi a transferência da capital para o Brasil. A fuga da família real portuguesa em 1808 é uma fuga, mas é uma fuga planejada. Quando Napoleão decide invadir Portugal, ele acaba também ocupando a Espanha, não pessoalmente, Napoleão não vai para lá, iniciando-se uma guerra, que é a Guerra Peninsular. Napoleão transfere seu irmão, José, da Itália, onde ele se sentia muito feliz, para a Espanha, onde ele não vai ser reconhecido como rei pelos espanhóis, nós vamos ter guerra civil. Perdão, guerra civil não, guerra contra as tropas de Napoleão. Do outro lado, os russos, depois de reclamarem, eles decidem reatar seus laços comerciais com a Inglaterra, o que vai fazer com que Napoleão levante um exército gigantesco para os padrões da época e decida invadir a Rússia. Mas antes disso, o bloqueio continental. A França tentou bloquear o comércio inglês e acabou, né, se provando ao longo do processo que os ingleses eles vão causar muito mais prejuízo à França, porque eles tinham uma capacidade muito maior de apreender navios franceses que estivessem no Atlântico, indo e vindo das colônias ou em outras regiões do globo, e fazer contrabando. Tá? Agora, os ingleses vão ter um problema nesse momento? Vão. Entre 1812 e 1814, eles vão ter uma guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eram nação neutra, mas eram nação amiga da França, comerciavam com a França e vão ter alguns dos seus navios apreendidos e não vão gostar disso. Então é uma segunda guerra entre norte-americanos e ingleses que vai resultar no quê? Na derrota da Inglaterra, e aí o resto vocês já viram lá na BNCC, é matéria da A4, inclusive, e eu cheguei a dar aula para vocês aqui no Camil também. Tem aula e tem slide se vocês quiserem. Muito bem. A invasão da Rússia não foi uma boa ideia. Napoleão ele vai invadir a Rússia. Os russos eles vão usar de uma técnica que é a técnica de terra arrasada, destruir qualquer coisa que o inimigo pudesse usar. E as tropas francesas vão entrando em território russo. O objetivo era chegar até a capital, na verdade, a capital São Petersburgo, mas chegar até Moscou e obrigar os russos a pedirem a trégua. Não pensem que alguém, em qualquer momento da história, tem intenção de ocupar completamente o território russo. O território russo é muito extenso. O objetivo é levar os russos a admitirem a derrota. Então, técnica de terra arrasada. Então, Napoleão e suas tropas não encontravam nada que pudesse lhes servir de consolo conforme iam avançando. E, ao mesmo tempo, os russos, principalmente as tropas cossacas, os cavaleiros cossacos, eles atacavam a retaguarda do exército francês e destruíam os mantimentos que os franceses trouxeram. Então, é um erro isso, é um erro estratégico cometido por Napoleão e por seus generais. E os russos também contavam com uma coisa, né, que o próximo inverno sempre seria pior que o anterior. E, de fato, o inverno que vem é um inverno muito, muito pesado. E Napoleão vai retornar com seus exércitos em frangalhos. A maioria dos soldados eram franceses, a maioria dos soldados eram camponeses. Os camponeses que tiveram seu direito de propriedade da terra reconhecidos por Napoleão, eles confiaram em Napoleão, entregaram seus filhos para lutarem neste exército e não receberam seus filhos de volta. Então, se antes o problema de Napoleão era fora da França, com, né, a perda daquela ideia de que ele veio trazer a liberdade, a igualdade, a fraternidade, agora ele tem problemas dentro da França. Ele perde apoio dentro do seu próprio país. E aí nós temos, de novo, uma nova coligação
Napoleão é derrotado a primeira vez e é enviado para a ilha de Elba, no exílio. Passa algum tempo no exílio, um exílio onde ele podia ter uma corte com ele, né? Ele era tratado como imperador, ele tinha honras nesse exílio, mas ele decide voltar para a França e tentar retomar o poder. É o chamado Governo dos 100 Dias. E aí, Napoleão ele acaba sendo derrotado uma segunda vez e é mandado para a ilha de Santa Helena, que aí já fica bem mais longe da França, onde a sua prisão ela vai ser uma prisão mais dura. Então vamos lá. Questão da SpaceX, e ele morre em Santa Helena, tá? Não tinha comentado, mas ele se separou da Josefina, ele se casou com uma princesa austríaca, praticamente constrangeu o pai, né, o imperador da Áustria, a lhe dar uma das suas filhas, que era uma das irmãs da princesa Leopoldina, que veio casar no Brasil com Dom Pedro I, e ele acabou tendo um filho, um herdeiro, né? Mas o menino ele vai ser declarado Napoleão II, mas ele nunca vai governar. Então vamos lá. SpaceX 2005. As invasões napoleônicas, desarticulando as velhas potências europeias, prepararam o caminho para a independência das colônias da América. Por isso, a derrota do grande general para a burguesia francesa representou para as forças conservadoras uma oportunidade para tentar fazer voltar atrás a história, reconquistando seus antigos privilégios. Mas o antigo regime estava em decadência. O capitalismo passava da fase mercantilista para a fase liberal. A independência das colônias latino-americanas era, portanto, inevitável, pois o antigo regime já não tinha condições de manter o pacto colonial. Três acontecimentos foram fundamentais para dar o início ao movimento de independência da América Latina. Então, veja, nós temos um texto, então é uma questão contextualizada, ela não é uma questão de responda sem que você tenha um elemento para você pensar. Então, veja, primeiro dado, não é possível fazer o relógio da história voltar para trás, então não é possível tentar restaurar esse antigo regime. O capitalismo, ele agora não é mais o capitalismo mercantilista, o capitalismo comercial. O mercantilismo ele ficou para trás. São novas práticas ligadas a essa fase liberal de livre concorrência, da ideia do laissez-faire, laissez-passer, que vai clamar por uma menor intervenção do Estado da economia desde que seja conveniente, né? Não é o caso da França. E mesmo Napoleão perdendo o apoio de grupos burgueses, esses grupos burgueses não querem a volta do antigo regime. Então vamos lá. Os três elementos: a revolução comercial, os movimentos nacionalistas, o confinamento de Napoleão na ilha de Elba. A revolução comercial ela vai acontecer lá atrás, ela está ligada ao mercantilismo. Não é algo que prenuncia aí o que vamos ter no século XIX. Os movimentos nacionalistas não tinham acontecido ainda. E o confinamento de Napoleão na ilha de Elba não influi em nada. Vamos lá, letra B. O Tratado de Versalhes. Há vários tratados de Versalhes, mas certamente eu estou falando do Tratado de Versalhes de 1919, que é o relacionado à Primeira Guerra, então nem aconteceu ainda. Um forte sentimento reacionário dos povos latinos. O que é um sentimento reacionário? Um sentimento reacionário é aquele que tenta restaurar antigas estruturas. Normalmente, nessa tentativa de restauração do passado, você cria algo que nunca aconteceu, né? Que é uma versão piorada daquilo que existiu de fato, tá? Então, é uma reinterpretação do passado. Mas dos povos latinos, o que estava acontecendo na América Latina agora? Uma tentativa de independência. E a crise econômica das metrópoles europeias. Ora, a Inglaterra estava em crise? Não estava. Vamos lá, letra C. A Revolução Industrial Inglesa é um elemento que ajuda a criar o capitalismo liberal? A ruptura do equilíbrio político europeu. Você teve a Revolução Francesa, depois veio Napoleão. Você rompe o equilíbrio político europeu, você inclusive dissolve uma das mais antigas estruturas dentro da Europa, que é o Sacro Império Romano Germânico, que tinha sido criado no século IX. Então, vejam só. E o desenvolvimento das colônias. Então, colônias que se desenvolvem e que querem poder se desenvolver mais, mas não tem como porque estão submetidas ao pacto colonial. Esta aqui é a resposta, tá? A letra D fala em apoio da Inglaterra.
leis intoleráveis só se aplicam aos Estados Unidos e a conscientização da população das colônias. A letra E fala do Tratado de Badajoz, que é um tratado, né, que define limites brasileiros, mas que é Portugal, Portugal com Espanha, enfim. Movimento dos chapetones, vocês sabem, a gente falou sobre isso na BNCC, que os chapetones não lideram o movimento de independência da América. Então, a letra correta é a letra C, tá? 3 elementos que vão impulsionar o processo de independência das colônias na América. Outra questão da SpaceX, 2015. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte ordenou a ocupação de Portugal, motivando com isso a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Esse evento desencadeou primeiramente a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana acontece no final do século XVIII. A abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I era um garotinho quando a família real veio para o Brasil. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarve não foi de imediato, mas guardem isso daí. A introdução das ideias revolucionárias francesas no Brasil, elas já tinham sido introduzidas antes, no século XVIII. A própria Conjuração Baiana, ela depende da Revolução Francesa, da influência jacobina, da influência inclusive do Haiti. Estabelecimento do Pacto Colonial? Não. A vinda da família real brasileira portuguesa para o Brasil implica, inclusive, numa quebra do Pacto Colonial. Então, a resposta é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, que foi, inclusive, uma estratégia usada por Dom João VI para não se ver obrigado a voltar para a Europa depois da queda de Napoleão. Então, tanto faz estar na colônia ou estar em Portugal, porque agora nós temos um Reino Unido. Muito bem. Napoleão foi derrotado definitivamente em 1815, que tinha sofrido a primeira derrota em 1814. Nós temos a convocação do Congresso de Viena. Quais são as atribuições do Congresso de Viena? Redefinir as fronteiras da Europa, definir as punições impostas à França e restaurar as monarquias derrubadas pela Revolução Francesa. Isso se chama de princípio da legitimidade. Anotem aí, princípio da legitimidade. Já apareceu em concurso esse nome. Napoleão, ele vai retornar ao poder, comentei, mas acaba sendo neutralizado novamente. O Congresso de Viena, ele se estende de 1814 até 1815, e em 1815 vai ser criada a chamada Santa Aliança. Com a ideia desse santa, você já tem uma conotação religiosa. Então, uma aliança de países que vão tentar restaurar o absolutismo monárquico, que era o regime ideal, aquele regime que seria escolhido por Deus, de uma certa forma. A Grã-Bretanha está aí, mas normalmente a Grã-Bretanha não é listada entre os países membros da Santa Aliança. A Grã-Bretanha não era uma nação absolutista, mas a Grã-Bretanha ela participa ativamente do Congresso de Viena, das decisões do Congresso de Viena. Mas qual era a situação da Inglaterra? A Inglaterra, ela até queria o fim da Revolução Francesa, até queria que a Europa ficasse reestabilizada. Mas a Grã-Bretanha, por exemplo, tinha interesse nas independências das colônias espanholas. No caso do Brasil, as relações estavam definidas em outro plano. O governo de Portugal estava na colônia, mas ela queria, né? Então, a postura da Inglaterra é dúbia. Os 3 agentes principais aí dentro da Santa Aliança é o Império Austríaco, a Prússia e a Rússia. Um reino católico, um reino protestante e um reino católico ortodoxo. Tá? Daí a ideia de Santa Aliança. Então, restaurar o absolutismo monárquico e impedir movimentos de caráter liberal. Aí valia dentro da Europa e valia também nas colônias. Mas a Santa Aliança ela não vai conseguir interferir dentro das colônias porque os Estados Unidos estão ali, né? E logo, poucos anos depois, vão estabelecer a doutrina Monroe, lembra? América para os americanos. A América para os americanos tem um caráter bem defensivo nesse momento, porque você tem investida dessas nações europeias. Então vamos lá. Questão da SpaceX, 2003.
Após a derrota de Napoleão em 1815, as grandes potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena com o propósito de reformular o mapa político europeu e tirar o máximo de proveito do desmoronamento do Império Napoleônico. Então, situou vocês ali temporalmente e nos acontecimentos. Para evitar que a França fosse prejudicada pelas decisões desse Congresso, Talleyrand é o diplomata que representa a França. Então, a França, apesar de nação derrotada, ela tem seu representante ali. E é um cara extremamente competente, tá? Defendeu o princípio da legitimidade, segundo o qual, então acabei de falar nele, Napoleão continuaria imperador da França? Não. Napoleão, por esse princípio, não tinha direito a governar. Ele não é um membro da nobreza. Cada país europeu deveria voltar a ser governado pela dinastia que ocupava o trono antes de 1789 e recuperar os mesmos domínios que possuía à época. Você poderia parar aqui. Esta é a resposta certa. Mas vamos ler o resto. Seria formada uma aliança militar com o direito de intervir em qualquer país onde ocorressem movimentos de caráter liberal e nacionalista? Essa aliança foi formada, mas isso nada tem a ver com o princípio da legitimidade, tá? Legitimidade é voltar ao que é legítimo, ao que é tradicional, ao que é correto. Nesse caso, está se referindo às monarquias. Os estados italianos seriam unificados? Não, até porque eles não estavam unificados antes da Revolução Francesa. O absolutismo seria banido definitivamente? O objetivo do Congresso de Viena é restaurar o absolutismo, ok? Uma questão bem novinha de 2018. Procurando colocar em prática a política de solidariedade esboçada no Congresso de Viena, Alexandre I, que é o czar da Rússia, propôs em 1815 a criação de uma organização militarizada denominada Santa Aliança, entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança o Reino da Prússia, está correto. Império Francês? Não. Império Austríaco, está correto. Império Britânico. A Inglaterra não era chamada de império ainda nesse momento, só por isso eu estaria errado. Mas vamos lá. E Reino da Prússia? Quem está faltando aí? Está faltando a Rússia, certo? Vamos lá. Letra C. Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da Prússia. Porque as demais também estão erradas. Vão incluir a França, vão incluir a Grã-Bretanha como Império Britânico. Então, a letra C é correta. Nas questões da SpaceX, Santa Aliança, Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da Prússia. Mais uma questão, que é a última. Após a derrota de Napoleão, as grandes nações europeias realizaram o Congresso de Viena. Desse congresso surgiu a Santa Aliança, cujo objetivo era de defender o princípio da não intervenção, não. A Santa Aliança é criada para intervir. Opor-se a qualquer tentativa recolonizadora das nações americanas, isso é lá com os Estados Unidos, isso é lá com a doutrina Monroe, tá? C. Solucionar os graves problemas sociais que os países europeus apresentavam não é objetivo da Santa Aliança, resolver problema social. Letra D. Estabelecer governos liberais nos países pertencentes à Santa Aliança. A palavra liberal, ela deveria ser banida, né? A gente está falando do liberalismo político, tá? Das ideias de igualdade, liberdade, fraternidade, igualdade jurídica. A Santa Aliança é contra isso. Lutar contra manifestações nacionalistas, aí você pode ficar na dúvida. Nacionalistas, pensem que dentro da Rússia você tem várias nações diferentes, vários povos. Pense que dentro do Império Austríaco isso é ainda mais grave e evidente. Pensem que a intervenção de Napoleão nesses países despertou, ou começou a despertar, desses nacionalismos. A ideia, guardem aí, anotem, o princípio da autodeterminação dos povos. Princípio da autodeterminação dos povos. Cada nação, cada povo tem o direito de escolher o seu próprio governo e, em alguns casos, ter o direito também a seu Estado, território. Essa é uma questão fundamental no século XIX. E aí continuamos, e lutar contra manifestações também liberais. Eis a nossa resposta. Pessoal, é a última aula de Revolução Francesa.
provavelmente teremos uma revisão antes da A5, ou se tivermos mais de uma aula antes da A5, eu começo o próximo conteúdo e depois faço a revisão. Então é isso. Tchau, tchau para vocês.